Vossas Excelências, uma vez trazido o belo relatório, síntese do eminente conselheiro relator, doutor Sidney Beraldo, Parquet, reforça a sua manifestação já constante dos autos, pugnando pela reprovação das presentes contas da Secretaria de Estado de Educação, mas não sem antes fazer algumas reflexões, retomando talvez uma cautela historicizada, uma cautela pontuada na série histórica um pouco mais longa, das fragilidades que tanto a fiscalização trouxe durante a instrução, como o colega que oficiou nos autos também analisou. É importante retomar, Vossas Excelências, e esse é o meu ponto de partida, que nós temos uma rede estadual com cerca de 5.000 unidades escolares, em que a maioria significativa delas, quase 4.000 escolas, não possui o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, numa circunstância em que a Secretaria de Estado de Educação tem obtido demandas recorrentes da sua própria rede, dos próprios diretores das escolas, a infraestrutura de manutenção dessas escolas, indicando risco para a integridade física dos educandos. Não é só o auto de vistoria, eminente conselheiro Beraldo, não é só o auto de vistoria como uma formalidade em relação a risco de incêndios. Me preocupa recentemente a queda daquela ponte, em que morreram algumas pessoas, porque havia o registro da necessidade de manutenção e conservação daquela ponte que caiu, salvo engano, no estado do Piauí. Aqui, no estado de São Paulo, há o registro que a fiscalização traz à tona da necessidade de mais de 2.456 escolas serem mantidas numa perspectiva de conservação para que não caiam. São escolas que têm risco estrutural. Não é uma questão apenas de fazer a escola pintar para ficar um pouco mais bonitinha. Há um risco de conservação. E me lembro, em especial, o artigo 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal, em que demanda a prioridade na manutenção, na conservação do patrimônio público. Então, quando a gente soma a dimensão de que há um número elevadíssimo de escolas, mais de 90% delas, sem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, indicando, repito, não apenas o risco de incêndios, mas um risco de conservação daquele prédio, colocando a integridade física dos estudantes em uma situação realmente de iminência, até de dano. Me pego a perspectiva da responsabilidade objetiva do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição, em que a ação preventiva é tão importante quanto a reação do dano já instalado. Um Estado que se omite em fazer a manutenção das escolas, a própria rede demandando a manutenção e não havendo financiamento adequado para tanto, cria uma situação de potencial dano aos educandos, dano ao erário e responsabilidade objetiva na forma do parágrafo 6º do artigo 37. É preciso apontar que, no exercício específico, ora analisado, apenas 815 intervenções foram autorizadas, quando havia demanda de 2.456 escolas. Ainda há 38 escolas de lata no estado de São Paulo. Um dos estados com maior potencial, ainda que a gente tenha, de fato, maior rede de educandos, então, do ponto de vista numérico de valores per capita, a gente não pode nem afirmar tecnicamente que é a rede mais rica, mas há recursos. Haver 38 escolas de lata, haver demanda de 2.456 escolas para manutenção em risco de integridade estrutural dessas escolas, haver a falta de auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, aponta, sim, um acompanhamento que não é só e tão somente só uma perspectiva de, na medida da progressividade do que a Secretaria de Estado de Educação acredita possível fazer. É preciso acelerar esse processo de enfrentamento de um risco estrutural, a integridade física dos educandos e de dano ao erário, porque não houve a manutenção, a conservação preventiva dessas unidades escolares. Entra ainda uma outra dimensão, eminente conselheiro relator, eminente conselheira doutora Cristiana de Castro Moraes, eminente conselheiro Maxwell, que bem, em boa hora, nos chega para agregar a sua capacidade de reflexão, de trazer inovação a esta Câmara. A perspectiva que trago é que há um termo de ajustamento de conduta celebrado há vários anos com o Ministério Público do Estado de São Paulo para a acessibilidade das escolas. Há um TAC. O Estado assumiu essa obrigação com o Ministério Público Estadual, que está sendo descumprido. Então, se há várias frentes de necessidade de conservação predial da rede de escolas do Estado de São Paulo, 5.100 escolas que precisam desse parâmetro de enfrentamento,
a começar priorizando dessas 2.456 que a própria rede estadual de ensino pede, suscita a urgência de uma infraestrutura em risco de colapso, em risco de causar dano à integridade física dos educandos, que se faça conjuntamente o enfrentamento da falta de acessibilidade e da falta do AVCB. O parquet tem clara consciência de que não é possível atender a todas as escolas de uma vez só, de uma vez por todas, mas há que se priorizar essas 2.456, que a própria rede suscita a sua prioridade, a falta do AVCB e a própria questão da acessibilidade, onde, havendo um termo de ajustamento de conduta descumprido, enseja sanções ao próprio Estado de São Paulo. Além disso, Vossas Excelências, ao longo da instrução, a fiscalização trouxe alguns apontamentos que a própria Secretaria não questiona, ou seja, é fato incontroverso ao longo dos autos, que houve uma queda no desempenho dos educandos, no próprio IDEB. Do ponto de vista de quem acompanha a política pública de educação, já é ruim ficar estagnado. Havendo queda que não pode ser tecnicamente imputada à pandemia de 2023 em face de 2021, vejam que as séries finais do ensino fundamental caíram de 5, a nota, o desempenho médio de 5,5 para 5,4, no ensino médio de 4,7 para 4,5. Essa queda, inclusive, entra naquele movimento que o Estado de São Paulo tentou substituir o material didático impresso por um material digital, o que suscitou atrasos, inclusive os autos informam isso, atrasos na entrega do material escolar. A fiscalização aponta que apenas 35,27% dos alunos receberam material escolar no período correto. Toda a reflexão do tempo da educação, o tempo da aprendizagem, realmente é muito importante que o material escolar esteja junto com o educando no primeiro dia de aula, preferencialmente impresso. É muito temerário o Estado de São Paulo substituir, como pretendeu, e que bom que já houve controle das instâncias competentes, no âmbito do próprio Tribunal de Justiça, a própria Secretaria de Estado voltou atrás, em relação a não abrir mão do Programa Nacional do Livro Didático. É um material gratuito. O Estado abdicar disso teria um custo adicional para a sua própria rede de R$300 milhões ano. Se esses R$300 milhões fossem alocados na conservação das unidades escolares, conselheiro Beraldo, R$300 milhões, embora não faça face a todo o conjunto das escolas que precisam ser reformadas, não é um volume de dinheiro suficiente para a obra de engenharia em 2.400 escolas, mas é um ponto de partida. É preciso falar do custo de oportunidade, de trocar o material que vem gratuitamente do MEC, via FNDE, que, inclusive, tem uma consistência testada, avaliada, monitorada cotidianamente, e deixar 300 milhões que poderiam ir para as obras de manutenção da infraestrutura escolar, a substituição dessas 38 salas que ainda são salas de lata. Se me permitem, Vossas Excelências, quando o Estado de São Paulo também mantém quase 60% do seu quadro docente contratado temporário, e no ano passado houve notícia de um concurso público, fala da renovação do plano de carreira, mas o concurso público, 40 mil vagas para novos contratos temporários. Quando o Plano Nacional de Educação, na estratégia 18.1, pede que, no máximo, o quadro de professores não efetivos seja 10%. Nós estamos aí com a maioria do quadro docente, em 163 mil professores, só 70 mil são efetivos. Daí se explica por que é tão difícil, por exemplo, contratar professor com doutorado e mestrado. Porque não tem vínculo. O vínculo precário não enraiza os melhores. O absenteísmo, que é um dos pontos que a própria fiscalização aponta, os professores que não se enraizam na mesma escola, e, por isso, é difícil procurar a qualidade da educação. Se a maioria do quadro docente não é efetivo, eu não consigo ter política de carreira a sério. Então, não é um problema lá do passado, é um problema que ainda está se repetindo, porque há bem pouco tempo atrás, do ano passado ainda, por isso que eu falei de uma análise historicizada para a gente interpretar o problema. Aqui já há um indicador de que a maioria é contratado temporário. Mas, no ano seguinte, quando fez concurso para novos contratos temporários, 40 mil contratações temporárias. Então, é difícil enraizar e fazer esse servidor ser aderente a um processo pedagógico comprometido se você não tem um quadro de pessoal permanente. E me permitam, Vossas Excelências, ninguém aqui está pedindo, porque tem muita consciência do esforço dessa corte, que tem, sim,
se preocupado cada vez mais com a qualidade da educação. Vossa Excelência, conselheiro Beraldo, pauta a efetividade como uma agenda estrutural do nosso trabalho. E vejam, ninguém aqui está pedindo que o Estado de São Paulo almeje se comportar, do ponto de vista da política pública de educação, como a Finlândia. A gente só quer que oriente, por exemplo, como o Ceará ou Goiás. São estados cujo ensino médio evoluiu bastante nos últimos anos e consegue projetar uma aplicação do dinheiro público qualitativamente orientada para resultados. Não é possível que o Estado de São Paulo, sabendo como sabe da relevância do material impresso, sabendo da relevância de manter um quadro de pessoal enraizado, que eu possa capacitar, porque se eu tenho um professor que não é permanente, o gasto de capacitação, de formação continuada, se perde. É estéril. Vira um desperdício de recurso público. Esse professor ele não permanece na rede, fica trocando de escola em escola. E não cria vínculo. Então, os vários desafios que o colega do Parquet já falava nos autos, inclusive trazendo essa perspectiva de que não há auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é o básico, para evitar, inclusive, a responsabilidade objetiva do parágrafo 6º do artigo 37, que não atende o próprio TAC celebrado com o Ministério Público Estadual, que não consegue efetivamente garantir sequer a extinção das salas de lata. Como é possível manter a aprovação ou regulares com ressalvas, mais uma vez, numa série histórica, em que é preciso, sim, acelerar um pouco o processo? Ou, no limite, caso Vossas Excelências entendam melhor, como o próprio TJ tem evoluído sua jurisprudência e permitindo um monitoramento contínuo em alguns julgados mais sensíveis. Eu sei que aqui é contas anuais, eu sei que a anualidade nos traz essa dimensão, mas problemas tão recorrentes na Secretaria de Estado de Educação comprometem a vida de milhões de estudantes. E me preocupa o Estado de São Paulo, mais pujante do ponto de vista tecnológico, mais pujante do ponto de vista econômico do país, perder o bonde da inteligência artificial, perder o bonde da sociedade de inteligência e se reprimarizar. A nossa matriz produtiva, doutor Beraldo, o senhor bem sabe, porque já foi gestor e dialoga muito com o setor produtivo, está perdendo a oportunidade de fazer esse salto tecnológico que o mundo pede nesse momento. Com o IDEB retrocedendo, como São Paulo está retrocedendo, com uma infraestrutura escolar, como nós estamos entregando para os nossos educandos, a gente vai precisar fazer um enfrentamento mais estrutural. Os dados que o processo nos traz, a própria Secretaria reconhece a complexidade de como gerir a busca, né, de um IDEB mais sofisticado, precisa, de fato, enraizar os professores na comunidade escolar, melhorar a infraestrutura e ampliar, um outro aspecto suscitado nos autos, o horário integral. Mas o horário integral, que para o aluno do ensino médio que precisa começar a trabalhar, faça sentido com o ensino profissionalizante, que traga alguma bolsa, que enderece a formação desse jovem para o futuro profissional. Então, o Estado de São Paulo ter um nível tão baixo de oferta do tempo integral, quando a meta 6 do Plano Nacional de Educação é 25%, é um desafio que também precisa ser debatido. Nós precisamos, à luz dos vários dados, dos vários indicadores, que esse tribunal monitore de forma muito adequada, fazer uma leitura sistêmica, repito, historicizada. Pedir que a Secretaria de Estado de Educação não mais trate como se fosse um problema lento, um problema cuja solução pode demorar décadas, não pode. Caminhando para a conclusão, conselheiro Beraldo, eu sempre tenho dito, e essa imagem é apenas uma imagem que ajuda a, talvez, fixar na nossa mente algo que na área da saúde é muito claro, mas na educação talvez não. Ninguém duvida que, se na saúde uma criança fosse atendida no posto, né, ou mesmo no hospital municipal, tivesse a perna amputada, ninguém duvida que a família poderia demandar em juízo a reparação do dano. Uma criança que entra, um jovem, aqui já nas séries finais do ensino fundamental, no ensino médio, um jovem que entra numa rede pública de ensino, que vê a nota do IDEB cair, do ponto de vista de perda subjetiva, da projeção da formação emancipatória, da capacidade de conhecimento que a educação básica deveria dar, é equivalente a amputar uma perna. Porque, na verdade, inclusive, pode ser pior. A pessoa com deficiência, bem instruída, tem muito mais capacidade de se organizar no mundo, de se projetar no mercado de trabalho, do que uma criança mal educada, de uma criança que não recebeu educação com a integridade, com a qualidade que ela tem direito. Então, nesse sentido, Vossas Excelências, o Parquet reitera o pleito
pela reprovação das contas da Secretaria de Estado de Educação de 2023, mas, ao mesmo tempo, caso Vossas Excelências assim não entendam, pugna por um monitoramento nessa série histórica, como já tem feito, inclusive, nas fiscalizações ordenadas, de modo a acelerar esse processo, tanto da infraestrutura escolar, em algumas situações com risco para a integridade física dos educandos, o problema crônico das contratações temporárias dos professores e a falta de oferta do horário integral, do tempo integral, em descumprimento da meta 6 do Plano Nacional de Educação.